Bem, diagnóstico de glaucoma é algo que assusta muitas pessoas e com razão. Eu mesmo tenho histórico na família que meu avô tinha glaucoma, né? Então lá em casa eu, meus irmãos e meu pai fazemos exames todos os anos. E o que é o glaucoma? Essa é a grande dúvida que as pessoas têm, né? O glaucoma nada mais é de algo que acontece onde a pressão do seu olho está afetando o nervo óptico. Então nós temos o nervo dos olhos, certo? Vou pegar aqui para te mostrar. O nervo é essa parte aqui, ó, que você pode ver do olho, certo? Como que funciona o olho? Toda a imagem entra, certo? Através da nossa córnea aqui e vai parar na retina. A retina tem fotorreceptores que recebem a imagem, certo? Transformam-la em sinais que vão ser enviados para o nosso cérebro através do nervo óptico. E o nervo é como se ele fosse um túnel. O normal dele é ele ser bem apertadinho. Esse é o comum. E a doença do glaucoma, através dessa pressão, vai começar a lesionar ali, destruir as fibras nervosas e vai fazer com que esse túnel se alargue. Então, a famosa escavação aumentada, o nervo óptico aberto, é isso, é o aumento da escavação. Esse alargamento por onde passam as fibras nervosas, né, que você consegue ver as fibras nervosas e os vasos ali também dos olhos, né? Você vê, na verdade, os vasos, né? E diante disso, o glaucoma ele existe tanto de pressão normal quanto de pressão alta. Mas como assim? Quer dizer então, que se eu tiver com a pressão normal, posso ter glaucoma? Sim. Se você tiver a pressão, mesmo que normal, entre 8 e 21, que é o que é considerado normal, e não tem nada a ver com a pressão arterial do braço, aqui do coração, sim, ela pode ser ainda um glaucoma. Até porque tem vários tipos de glaucoma. A gente tem o glaucoma de pressão normal, tem o glaucoma de pressão alta, aí tem glaucoma de ângulo fechado, glaucoma de ângulo aberto, glaucoma pigmentar, facomórfico, facolítico. Tem inúmeros tipos de glaucoma. Tem glaucoma juvenil, congênito, ou seja, até mesmo um bebezinho pode ter glaucoma, sabe? E quando que a gente sabe que se um bebê pode ter glaucoma? Geralmente ele nasce e ele vai ter aquele olho com aspecto de desenho japonês, é um olho maior, assim, onde a córnea é bem grande, certo? Na maioria das vezes, nesses casos, há uma grande chance de ser. Então, isso chama até atenção no exame para a gente levar essa criança e fazer uma avaliação mais aprofundada e verificar a pressão do olho. O glaucoma juvenil é o que vai acontecer na adolescência. É um glaucoma também severo, né? São glaucomas não são tão comuns de serem vistos, os dois. Mas ambos, quando tem que ser tratado, né? E muitas vezes é com cirurgia, porque o colírio não resolve. E aí nós vamos ter os glaucomas, os outros, né, que eu já falei, que são os mais comuns. Geralmente eles surgem depois dos 40 anos, né? Se você tem esse nervo óptico mais aberto, isso é um fator de risco. Não quer dizer que você tem. Até porque existem pessoas que têm o nervo óptico aberto, mas é algo anatômico. Por exemplo, a pessoa que é míope, ela tem um olho maior, então todas as estruturas já são meio que como se fossem esticadas, então o nervo ele fica mais aberto, certo? Então a gente vai ver isso, até porque tem nervos que são maiores e nervos menores. Então isso é algo que a gente avalia de pessoa a pessoa, com histórico familiar, não é algo tão simples de ser dito, né? E é fundamental que você faça um acompanhamento. Às vezes o paciente passa, está com a pressão, tem uma suspeita, a gente pede os exames, ele não faz. E, na verdade, quando a gente pede os exames, são fotos daquele momento. Não quer dizer que a pessoa não vai desenvolver. Até porque ela pode não ter glaucoma naquele momento onde ela consultou com você, mas ela pode sim desenvolver no futuro. Por isso que é importante e indispensável o exame de vista regularmente, uma vez por ano. Independente se você tem histórico na família de glaucoma ou não. Até porque tem pessoas que começam a desenvolver o glaucoma independente se tinha um histórico do avô, do pai, entendeu? E é uma doença que é muito triste, porque o que você perde de visão não volta. É horrível quando a gente tem que dar esse diagnóstico no consultório, explicar para a pessoa que o que ela perdeu de visão não vai voltar, que não tem nada que possa ser feito, não dá para reverter essa perda visual, né? É lamentável e na maioria das vezes é por questão de falta de cuidado próprio, né? Algumas vezes envolve a parte financeira, sim, mas na maioria das vezes é porque não foram informados, não tiveram noção do real perigo da doença, né? Então, os exames que a gente pede no consultório, sim, eles são indispensáveis, tem que ser feito, tá? Uma vez por ano. Quem tem glaucoma, dependendo do nível do glaucoma, de 2 até 4 vezes ao ano ele vai ter que fazer esses exames. Pois é, às vezes até a cada 3 meses. O tratamento para o glaucoma, ele visa reduzir a pressão do olho, não é melhorar a visão. O que perdeu, ficou para trás. O que a gente quer com o tratamento é evitar que a pessoa perca o resto da visão. Quando eu digo perder, não é enxergar embaçado, não. É ficar tudo preto, escurecer, a pessoa depender dos outros. E aí, muitas vezes, o que acontece é assim, a família vem ou o paciente vem e acha que é caro fazer os exames. Óbvio que é caro, os exames são caros, os aparelhos, né? Os aparelhos, eles vão definir se você vai enxergar ou não, se você tem uma doença grave. Infelizmente, eles são caros, a tecnologia é cara. Tem aparelho que custa mais de 300 mil.
Então, assim, é algo que muitas vezes o médico, a clínica sequer recupera o valor que investiu, né? Então, é importante entender isso, saber separar as coisas, né? O médico não está pedindo esses exames porque ele quer te tirar dinheiro, não é por isso. Ele quer cuidar da sua visão, certo? E a gente tem o hábito, né, de às vezes gastar com outras coisas, comprar o celular, querer andar de iPhone, televisão, arrumar o carro, fazer milhares de coisas, viajar, ter gastos que não são prioridade. Até porque, qual que é a conta que você tem que fazer? Imagina que você tem glaucoma. E aí você não quis fazer porque você tinha que fazer uns R$1.000 de exame. Vamos arredondar, R$1.000 de exame. Ah, era caro, não quis usar. Começar, beleza. Aí foi perdendo a visão. Chegou num ponto, a pressão está tão alta, os remédios que você tem que usar, que são caros, porque cada colíria vai custar de 50, 100, 200 reais às vezes, eles pararam de funcionar. Você já está usando tudo que tem do melhor e não funciona. Você tem que fazer a cirurgia. Uma cirurgia de glaucoma hoje, pelo SUS, é difícil de conseguir. E eu vou te falar por quê, e a verdade é triste. Porque, infelizmente, paga-se muito mal. Então, os hospitais, eles nem querem, entendeu, ter um médico que opera glaucoma, porque para eles não vale a pena. O que eles gastam de material não cobre os custos da cirurgia. Porque a tabela do SUS é desatualizada, infelizmente. E é difícil você achar um médico que opera pelo SUS. Eu já trabalhei no SUS há muito tempo, é muito bom, gratificante. Trabalhei no Nordeste, atendi muita gente. E lá funciona super bem. Tanto que eu falo para o paciente, se você tiver um parente, vai para lá, porque lá em Recife você consegue operar na Fundação Altino Ventura com excelência, com o que tem de melhor, com excelentes profissionais, entendeu? Porque lá é um serviço que eu conheço e confio. Mas se você tem que operar no particular, bem, essa cirurgia no particular vai custar de 5 a 10 mil reais a cirurgia. E não há garantia de sucesso. A taxa de sucesso de uma cirurgia de glaucoma, como a trabeculectomia, é em torno de 60% a 70%. Ah, mas depende do médico? Não, não depende só do médico. Depende do olho, do paciente, da doença. Tem várias variáveis. Ela não funciona melhor que o colírio, entendeu? E ela só está indicada quando os colírios não funcionam. Hoje já existem outros tratamentos, como por exemplo o iStent, implantes que a gente coloca dispositivos microscópicos, que você não vê a olho nu direito, dentro do olho para ajudar a baixar a pressão. Isso é caríssimo no particular, muito caro, certo? E quando você precisa colocar eles pelo convênio, não é tão fácil, porque o convênio não quer cobrir. E pelo SUS não existe. E está indicado somente para quais tipos de glaucoma? Inicial e moderado. Para o grave não está. Então é triste. E assim, às vezes você opera, fez lá a cirurgia da pressão do glaucoma. Funciona um tempo, depois para de funcionar, você tem que reoperar. Às vezes você tem que fazer uma cirurgia de tubo, que não é trabeculectomia, que é uma que a gente indica para alguns tipos de glaucoma, como neovascular, que é outro tipo de glaucoma que eu nem mencionei ainda, que é relacionado a diabetes e coisas mais graves. Oclusão, de veia central, enfim. Que pode estar relacionado também à hipertensão, enfim, é uma bomba, são várias coisas, né? Você vê que não é algo tão simples de se explicar assim. E aí essa cirurgia de tubo, por exemplo, ela custa mais de 10 mil reais, é caríssimo, é difícil de conseguir. Até porque depende, às vezes, de você ter até doação de órgãos no local, porque precisa de esclera. Então, precisa de ter um banco, você tem que se inscrever no banco de órgãos para conseguir esclera para poder fazer a cirurgia. Você não vai usar um olho de alguém, você vai usar um pedacinho do olho que foi doado, entendeu? E não é da parte branca, é da parte branca que a gente pega para usar, da esclera, né? Então, assim, o tratamento do glaucoma, ele é bem mais barato, porque se você perder a visão, os exames também são bem mais baratos. Se você ficar cego, você vai precisar de um cuidador, você vai precisar de que alguém da família pare de trabalhar ou trabalhe menos para ficar do seu lado, ou seja, o gasto é maior. Você gasta mais do que você ganharia. A família gasta mais do que ela ganharia, certo? Eu aconselho todo meu paciente que tem glaucoma a fazer convênio. Eu falo, faz convênio. Porque é exame todo ano, você tem que fazer de 6 meses e é caro fazer particular. Não é barato, infelizmente, né? Tudo é importado, é caríssimo manutenção. Então, se você ou alguém na família tem glaucoma, ou tem histórico familiar, ou nunca fez exame de vista, faça. Eu já peguei gente cega de um olho achando que estava enxergando e na verdade ela enxergava 100% de um, 20% do outro. Só que o cérebro ele ajuda a enxergar, né? Ele completa a imagem. Então a pessoa tem essa falsa sensação de que enxerga bem, até ela chegar no consultório com a pressão alta e infelizmente não ter o que fazer. É muito triste, então isso é algo que eu não desejo para ninguém, nenhum paciente, e acho que a gente tem que se conscientizar, se organizar, né? Seja para tentar fazer pelo SUS, não importa, mas faça. Isso que eu falo para todo paciente meu. Não importa se vai fazer comigo, em outra clínica, se quiser pesquisar preço por aí, mas nunca deixe de fazer o acompanhamento com o especialista.
E o glaucoma é uma coisa que, assim, todo mundo que é oftalmologista se mete a querer tratar. A maioria, porque a gente aprende na residência a tratar. Mas quando você consulta com um especialista de glaucoma, primeiro você confirma se você tem, porque tem muita gente aí que infelizmente está usando medicação sem ter necessidade. Porque o colega com medo, ele passou o remédio, falou, ó, na dúvida eu vou tratar, porque vai que esse paciente não volta, até porque muito paciente consulta uma vez e some. Então a gente tem que pensar nos piores cenários. Ou ele não vai ter dinheiro para comprar, ou ele não vai voltar, ou ele não vai seguir o que eu vou falar, então eu vou passar o remédio, certo? E também em alguns outros casos, ele por achar assim, isso não é, ele desvaloriza. E não é culpa dele, às vezes ele já viu que não era nada, fala, a pressão está normal, não tem histórico na família, só tem escavação aumentada, isso não é glaucoma. E aí ele não trata, e aí a gente perdeu a oportunidade de orientar e começar a tratar o paciente. Até porque, para a gente fechar por aqui, quando eu pego um nervo óptico, ele é fechadinho, e daqui 2, 5 anos ele está aberto, provavelmente, se ele saiu disso para isso, é porque tem glaucoma, provavelmente. Certo? Porque o nosso nervo, depois que você já é adulto, dificilmente ele vai ficar mudando ali, pode ter algumas mudanças por conta de algumas doenças, mas na maioria das vezes isso está relacionado. Agora, quando ele já é aberto, como é que eu vou conseguir avaliar essa progressão? Pressão normal. Eu vou saber se ele já era aberto e ele abriu só mais um pouquinho. Como que eu vou saber se é glaucoma? Com os exames. É o único jeito. Então é isso. Se tem alguém na família com histórico, ou se você nunca fez consulta com médico ou oftalmologista, nunca viu a pressão do olho, procure imediatamente um profissional e uma clínica de sua confiança para fazer o exame.